No início do século XX, São Paulo enfrentava uma grave crise energética. Uma cidade em plena transformação, onde a ferrovia e a cultura cafeeira impulsionavam o crescimento. E a industrialização surgia como destino inevitável, mas o progresso encontrava um limite: a escassez de energia elétrica. Foi neste cenário que o engenheiro Asa White Kenny Billings redefiniu os rumos da engenharia. Ele propôs reverter o curso dos rios, utilizando o desnível da Serra do Mar, para gerar a força que moveria o futuro de São Paulo. Esse projeto audacioso não só reconfigurou a geografia da região, mas também foi o alicerce para a expansão urbana e industrial da cidade. Billings, 100 anos. O Asa White Billings era um visionário, né? Primeira coisa importante é que ele estudou profundamente a condição geográfica e hidráulica da cidade de São Paulo. Então, do ponto de vista de engenharia, ele foi assim genial, genial. Merecidíssimo o nome que foi dado à represa, né? O principal reservatório, na verdade, o projeto Serra, da usina Henry Borden, não é um reservatório, não é a Billings, é todo um sistema que a gente chama de Projeto Serra, interligado. No início do século XX, São Paulo precisava de mais energia para sua industrialização. E a ideia foi, então, construir um reservatório para gerar energia na Baixada Santista, que é a usina Henry Borden, usando a queda livre da Serra do Mar. Para que isso acontecesse, era necessário reverter as águas do Planalto de Piratininga para a vertente oceânica. Então foi construído um sistema que lançava água doce para o mar. Então água tinha, só que a condição do Planalto era uma condição de um rio lento, um rio vagaroso. Tanto o rio Pinheiros como o rio Tietê eram rios sinuosos, lentos, com curvas. Isso não gera energia elétrica. A primeira condição para se gerar energia elétrica, que atendeu nos primeiros anos do século XX, em 1901, já era possível gerar energia elétrica pela condição geográfica em Santana do Parnaíba. Então, a questão geográfica, você está no Planalto Atlântico, aí você tem o início da depressão periférica. Ali é o único lugar em São Paulo que o rio Tietê ganha velocidade. Portanto, é onde eles instalam a usina de energia elétrica, que não consegue atender a demanda. E aí, Asa White Billings, um americano contratado pela Light canadense, vem ao Brasil desenvolver um projeto de estudo. Ao invés de você fazer um canal subterrâneo ligando os reservatórios do Alto da Serra com o reservatório do Rio Grande, depois chamado reservatório do Billings, você fez a inversão de um afluente do Tietê, que era o Rio Pinheiros, transformando ele no canal Pinheiros, e dessa maneira aproveitando a água da bacia do Tietê até a interseção, pelo menos, com o Rio Pinheiros, para bombeamento para o reservatório do Billings. Então, qual o papel do Billings? Ele foi o grande líder com conhecimento técnico, capaz de transformar os recursos na implementação do Projeto Serra. Então nós temos um sistema que ele sai do Rio Tietê com a usina de Parnaíba, que é onde fica a usina da barragem Edgar de Souza.
Essa água ela é transportada por gravidade também por um sistema de bombeamento na usina, que é a usina elevatória, a usina São Paulo. Eleva 5 metros essa água para que ela chegue então por gravidade na usina elevatória de Pedreira. E a partir da usina elevatória de Pedreira eu elevo 25 metros dessa água para completar aqui o sistema Billings. Então, qual que é o projeto dele, assim, de uma maneira muito simples falando? Tem um volume de água grande num rio lento, que é o rio Tietê. O rio Pinheiros é tributário do rio Tietê, desemboca no rio Tietê. Ele pensa da seguinte maneira: vamos reverter o rio Pinheiros. Então, ele é construída a usina de Traição, que vai reverter o rio. Ela vai ganhar também a vazão da represa Guarapiranga, uma parte da água da Guarapiranga vai contribuir. E vai encontrar um represamento de 2 rios que já estavam represados aqui. E tudo isso reservado para se ligar com uma represa que estava mais próxima da serra, que é a Rio das Pedras. Então, Rio das Pedras, Serra Abaixo. O reservatório Billings é um reservatório artificial. Então, para que ele tivesse essa configuração e conseguisse armazenar essa quantidade de água que ele armazena, ele precisou do quê? De algumas estruturas aqui no alto da serra, e também ao longo de toda a sua extensão, para que essa água ficasse represada dentro de um sistema de colinas que tinha aqui na região de Planalto. As pessoas não sabem que ela foi construída pelo homem, né? Ela não existia. Então muitas pessoas até hoje não sabem, acho que é um lago natural, não é, ela é um represamento de muitos rios que tem a contribuição de outros rios para manter aquele volume de água, e que ela modifica toda a paisagem da região metropolitana de São Paulo, né? O Riacho Grande é um exemplo disso. A vila original do Riacho Grande, ela não é onde nós conhecemos hoje, ela está imersa na própria represa. Então o projeto da Serra, da Light, ele é um projeto que modifica toda a configuração dos rios para ter um volume de água numa condição de desnível da própria Serra do Mar, de 700, 800 metros, para gerar grande volume de energia hidrelétrica. A usina de Henry Borden, ela aproveita essa queda d'água, essa energia que está aqui acumulada no Planalto Paulistano, que chega essa água então para gerar esses equipamentos e transformar essa energia em energia elétrica e distribuir para dentro do sistema interligado nacional, que é o SIM. A usina Henry Borden, ela vai mudar a realidade e transformar São Paulo em autossuficiente para energia elétrica. Se você pensar até a 1950, meados da década de 1950, a progressiva ampliação da usina Henry Borden, você vai perceber que ela, naquela ocasião, ela era praticamente a única fonte de energia que existia na primeira metade do século XX. A partir da Primeira Guerra Mundial, portos marítimos, portos fluviais, usinas hidrelétricas passam a ser áreas de segurança nacional. Quando você entra em guerra, em conflito com algum interesse, esse interesse vai querer te estrangular. E não foi diferente em 32. Em 32, os paulistas, rebelados contra o governo brasileiro, governo federal, investem nas fronteiras do estado do Paraná e do Rio de Janeiro e Minas Gerais, e as tropas federalistas, num ataque aéreo, não bombardeiam nenhum batalhão, eles bombardeiam a usina Henry Borden. Uma bomba caiu numa bananeira ali ao lado e a outra bomba caiu no telhado da usina. Sem dúvida que eu entendo, uma interpretação que eu tenho, né, é que não foi para destruir a usina, e sim para intimidar e fazer com que a usina parasse de funcionar. A usina, e dessa maneira atrapalhar ou fazer uma pressão, né, sobre a população, né, e também ao esforço de guerra paulista. Então, embora ela tenha caído dentro da usina, numa área de segurança que fazia a usina funcionar, era tipo o controle da usina, ela não explodiu. Então ela fez avarias, mas ela não incapacitou a usina poderia continuar gerando. Mas aí, por ordem das tropas revolucionárias, eles desligam, para evitar mais bombardeio, eles desligam a usina, né? Ela para de fornecer energia, São Paulo fica num apagão, no dia seguinte eles voltam a gerar energia. Nessa perspectiva de gerar energia da Baixada Santista, na Henry Borden, foi desviadas as águas do Tietê
para dentro do Canal do Pinheiros, que por sua vez era turbinada para dentro da Billings, que ia para a vertente oceânica. Então, esse sistema, ele parecia funcionar adequadamente no início do século passado, porém, à medida que os rios da metrópole foram se tornando mais e mais poluídos, nós acabamos tendo um problema ambiental seríssimo, que é a poluição da metrópole lançada num reservatório limpo, né, de água limpa. Naquela época, você não tinha a cidade de São Paulo tão imensa como é, década de 20, tá certo? Só que a poluição, a cidade foi crescendo, a poluição foi crescendo, quer dizer, e hoje o que a gente tem é toda, o que pese ter sido parado, porque na Constituição a gente conseguiu parar o bombeamento contínuo, era contínuo. Hoje eles bombeiam quando tem enchente em São Paulo. Então, o que mais prejudica a qualidade das águas da Billings não é nem as ocupações do seu entorno. A maior contaminação da nossa represa é o bombeamento das águas poluídas do rio Tietê-Pinheiros. Hoje, a represa Billings ela sofre bastante devido aos lançamentos de esgoto doméstico que ocorrem de forma irregular. Outro problema é o seguinte, em episódios de chuvas intensas aqui na região metropolitana de São Paulo, você precisa evitar que a água do Pinheiros, né, flua no sentido do Tietê, e aí essa água ela tem que ser revertida para a represa Billings. Então aí está uma segunda grande fonte de poluição para a represa Billings. Além dessas cargas, né, pontuais, existem também as cargas difusas, que são aquelas cargas que estão associadas com a lavagem do solo do entorno da represa, né? Então, para cada episódio de chuva, essa água acaba drenando para a represa e ela acaba acarreando também diversos poluentes que comprometem a qualidade da água. Bom, os principais problemas ambientais que nós temos no reservatório são, primeiro, ocupações irregulares, segundo, ainda o bombeamento do Rio Pinheiros para o interior do reservatório, terceiro, a questão da supressão de vegetação, quarto, empreendimentos que são feitos sem que haja uma discussão com os órgãos competentes ou se não com as instâncias competentes. Então, quando você tem uma mistura disso, né, que é supressão de vegetação, ocupação irregular, grandes empreendimentos e uma falta, inclusive, de fiscalização, aí você tem o que nós conseguimos observar hoje, que é a piora da qualidade de água do reservatório e também a perda de capacidade de armazenamento desse reservatório. Supressão da cobertura vegetal, que é a Mata Atlântica, que é quem garante, né, as nascentes, o ciclo da água. Uma vez suprime a floresta para implantar bairros, cidades, você está substituindo a floresta. Ao invés de entrar água na Billings, água que não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor, entra esgoto e lixo. Então esse é o começo do problema. O reservatório Billings, ele tem, sim, uma preocupação. A especulação imobiliária, a ocupação do território, né, o planejamento urbano, né, está na lei Billings, que também vai fazer, ela é de 2009, parcialmente não foi cumprida quase nada, e já estão pedindo para rever. Por quê? Não fizeram o que devia, não fizeram lição de casa, não cuidaram da água, não cuidaram do reservatório, é mais fácil mudar a lei, né? E o que a gente observa na represa Billings é que o corpo central, que é influenciado pelos bombeamentos esporádicos, e aqueles braços que têm uma ocupação mais consolidada com o tempo, né? Principalmente que pega os municípios de
São Paulo, Diadema e São Bernardo, nesses trechos mais impactados, os padrões de qualidade eles não estão sendo atualmente cumpridos. Eles estão em desacordo, né, com o padrão legal. Onde as ocupações são irregulares, a grande maioria desses lugares não tem nenhuma coleta de esgoto. Tem a chegada da água, mas não tem nem a coleta, nem o afastamento, nem o tratamento desse esgoto. O pior mesmo é o esgoto mesmo, né? Não tem outra coisa, sabe? Assim, se eles melhorar o esgoto, dá pra gente fazer bastante coisa legal aqui. Mas enquanto não mexer aí, a gente não pode fazer nada. Porque todos os lugares, as fezes, né, pra falar a verdade, vem tudo lá de cima, vem do outro lado, ela passa tudo aqui. Então o cheiro é horrível, né? Ainda mais quando bate o sol, aí o cheiro fica bem forte mesmo. E vai para onde isso aí? O esgoto vai lá para a represa. Veja só, a Lei Nacional de Saneamento Básico, ela diz o seguinte: o que é esgotamento sanitário? É coleta, transporte e tratamento. O que a gente paga na conta da água é exatamente isso. A gente paga o X de água e a gente paga o mesmo X do esgoto. Quando a gente paga o mesmo valor pelo esgoto, é para que esse esgoto seja coletado, transportado e tratado. Esse serviço não é feito. Ou se é feito, é de forma muito pouca. Por isso que nós estamos dentro da represa Billings repleta de esgoto. Então a população precisa cobrar isso. Ela está pagando por um serviço que não tem de forma eficaz. Como essas ocupações estão numa área de proteção aos mananciais, não pode ser feito nenhum tipo de projeto de saneamento. Então o esgoto das casas dessas pessoas acaba chegando direto no reservatório. Então o grande impacto, não só para o reservatório, mas também para a saúde dessas pessoas é esse, que o esgoto ele chega direto no reservatório sem nenhum tratamento. E essas pessoas sofrem por conta disso. É assim, à noite não tem água, eles fecham, né? Mas quando é de manhã que a água chega, ela é um leite puro. Tanto é que, assim, café de manhã, essas coisas, eu faço com a água da mina, que a gente busca, né? Na mina eu faço com a água da mina, porque eu já andei tomando água da torneira e me deu diarreia. Então eles que teriam que mexer, arrumar, aí sim. Aí você fala, não, agora eu tenho esgoto, eu vou pagar. Aqui é onde lançava diariamente todos os esgotos da Grande São Paulo. Então aqui é a parte mais poluída da represa, que esse esgoto vem com tudo que é tranqueiro e vai sedimentando. Não chega, esses sedimentos, eles não chegam lá nos contrafortes da Serra do Mar, que é onde estão as aldeias indígenas. Então, mas não chega a lixaiada que está aqui. Mas a poluição chega. Chama ang ceu inga pu jura kuri rewe hegi kuri u pu tekoa pu oni wa represa oni wa de guarupi ombai apo wa ikwai ombai te pa represa oni pu yangwa de pu da kai wa ko inda de kwai. Que na represa a criança gosta de nadar, né? Menos eu, né? Que não gosto. Então, as crianças, elas adoram, né? Mas a gente escolhe o dia, né? Que quando a água está muito suja, aí não deixa a criança entrar, né? Mas eles vêm aqui para nadar, para pescar. A criança gosta. Para a gente, a represa faz bem também, né? Só que um pouco a gente acha assim é que a represa vem muita sujeira, né? De fora também vem. Acho que tem dos banheiros também dos não indígenas que vem bastante, né? A sujeira. No caso, se for a represa fosse melhor hoje, claro que a gente teria mais qualidade de vida, mas infelizmente isso afeta também na questão de hoje em dia, né? Como a represa está poluída, está doente, então a gente
não sabe o que fazer, né? Como que podemos fazer para recuperar, né? Então, isso limita bastante a qualidade de vida, né, dos povos indígenas. Onde nós temos aldeias indígenas, como essas 5 que estão aqui, principalmente 3 delas que são dentro do município de São Bernardo do Campo, são as áreas que nós temos maior preservação. Quero dizer o seguinte, a Grande São Paulo, sem esse reservatório recuperado e preservado, não sobrevive às atividades tanto econômicas como sociais. Se houver um colapso do reservatório Billings, nós de imediato teremos aproximadamente 8 milhões de pessoas sem água. Eu acho que isso já é um impacto bastante grande, né? Então, preservar, recuperar o reservatório significa preservar a vida de aproximadamente 8 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. As soluções para melhorar a qualidade da represa Billings, elas estão algumas em curso e, enfim, uma primeira solução é a melhoria da qualidade da água do Pinheiros, que é uma fonte significativa para a represa Billings. Segunda solução importante é cuidar do uso e ocupação do solo da represa. O município que tem a responsabilidade pelo saneamento dos esgotos domésticos, ele tem que ter contratos com as empresas de saneamento no sentido de, nos próximos anos, zerar o lançamento de esgoto bruto nos corpos hídricos que fluem para a represa Billings. E o terceiro seria ações junto com o município na redução das cargas difusas. Então, enfim, é você ter um programa de varrição de ruas, limpeza dos sistemas de drenagem, sistemas de amortecimento de água de chuva. Enfim, são medidas que minimizariam a carga poluente difusa que migra para a represa. O primeiro problema da Billings é a fiscalização integrada entre Estado e municípios. Isso tem que acontecer de uma forma muito rigorosa. A segunda questão é a perspectiva de uma política para impedir o adensamento dos mananciais. Porque uma vez que os loteamentos vão sendo anistiados, eles vão sendo verticalizados e você tem mais população. Portanto, você tem mais carga difusa no reservatório. O terceiro ponto é a recomposição da área da mata ciliar, que funciona como os cílios funcionam nos olhos, para proteger o corpo d'água. Então, isso é um filtro natural que protege o reservatório. Além disso, você tem que revegetar as áreas que foram desmatadas e que são fundamentais para a produção de água no reservatório. Ela perdeu 50% da sua capacidade de produção natural desde 1930. E isso significa você tira a floresta, você tem menos água, né? Então é preciso revegetar, é preciso compensar aquilo que foi perdido. Ou seja, você precisa de gestão e você precisa de um processo de recuperação. Eu não acredito em soluções que sejam individualizadas, porque o reservatório ele faz parte de 7 municípios, então não dá para você pensar numa solução individualizada. Os municípios têm que se conversar. De que forma? Como é que nós vamos pensar o reservatório Billings juntos? De que maneira que a gente vai fazer essa integração entre os municípios na busca de soluções? Sim, qual é a solução? Você parar de bombear esgoto,
parar de ter loteamentos irregulares e até regulares, porque já foi degradado além do limite. Das áreas preservadas precisam ser garantidas preservadas, para que a represa tenha condição de ser reenchida com águas de suas nascentes naturais. Essa é a solução necessária, fundamental. Qualquer outra é paliativo. Se o Estado, né, cumprir o que está escrito na lei específica nos próximos 100 anos, a gente pode... Porque, assim, a lei ela é muito boa, ela foi muito bem pensada. Agora, entre a lei e a prática, existe uma certa distância. Então, eu acho assim, o desafio é o Estado trabalhar de forma integrada para pôr em prática essa lei específica, que trata muito bem, né, da gestão do uso e ocupação do solo no entorno da represa, com a perspectiva de melhorar a condição de qualidade de água, que é tudo que a gente almeja. Você tem um reservatório com 100 anos de existência e quanto foi feito para proteger esse reservatório, né? E, na verdade, nós vemos que a capacidade da sociedade na proteção desse bem natural foi muito pequena e o tempo passou, né? E o tempo passou e nós ingressamos na era da emergência climática, o que torna as coisas piores, né? Agora, passados 100 anos, é mais um motivo de nós pensarmos como nós tratamos esse reservatório e como ele deve ser tratado, não só para agora, mas para o futuro, né? Que vai ser muito mais desafiador, com certeza. Os 100 anos da represa Billings devem ser comemorados por nós ainda termos em 100 anos, né, um reservatório como esse com capacidade de armazenamento. Porém, esses 100 anos eles devem ser repensados, né? A gente tem que aprender com os erros. Eu acho que nós temos que pegar tudo que a gente errou e falar assim, olha, erramos nisso, nisso, nisso e devemos procurar soluções para isso, isso e isso. Assim, num pensamento integrado mesmo. As futuras gerações que não tem nada a ver com a irresponsabilidade das presentes gerações. Então essas presentes gerações precisam entender que virão futuras gerações, que seja 1 século, 2 séculos, 1 bilhão de anos, precisa chegar na Terra em condições de sobreviver, né? Mas sobreviver com condições de vida digna. Então as atuais gerações, sabe, são fundamentais para que exista vida daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1 bilhão de anos. Nós temos 1 milhão de pessoas vivendo lá. Então, se a gente conseguir, né, embutir na cabeça dessas pessoas a sua responsabilidade, a gente ganha um exército, não de uma pessoa, mas de 1 milhão de pessoas trabalhando em pró da represa, o que é algo extremamente importante, né? Enxergar o reservatório Billings como um ente querido, daquele que você vai e... aquele que você quer proteger, né? Então enxergue como se fosse um parente seu, assim como fazem os grupos indígenas, que eles falam que todo corpo d'água é parente e para isso você tem que proteger e preservar. Então enxerguem assim, como se fosse um parente seu que você quisesse proteger e preservar. Então, a gente precisa entender que é um processo cirúrgico, socioeconômico. Então, a gente precisa sair do socioeconômico para o socioambiental, né? Para garantir não só 100 anos da Billings, mas que a gente vai passar, a Billings permanece.